Boa noite. A primeira audiência do caso do motorista que matou 2 pessoas na estrada da Ponta Negra, na capital, e que seria realizada hoje, foi adiada. A mudança da data foi definida após a defesa do acusado, que responde o processo em liberdade, entrar com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado. Pela manhã, familiares das 2 vítimas mortas no acidente e também dos 3 sobreviventes aguardavam ansiosos pela audiência do caso, marcado para esta sexta-feira. Mas eles foram surpreendidos com a notícia do adiamento. Para o pai do jovem do casal que morreu, o sentimento é de revolta. Eu acho que, se não chegar o momento da justiça ir para cima, saber que existe injustiça, nunca vai ter justiça. Simplesmente a gente sente um pé não está no chão. No acidente morreram José Henrique Galvão, de 18 anos, e Keilene Nogueira de Almeida, de 27. Wesley, que sobreviveu, deve passar por uma nova cirurgia no braço. Estávamos todos esperando por isso, para ver o que ia acontecer. Infelizmente foi adiado. Esperamos que ele fosse punido, né? Fosse julgado e, vamos supor, fosse condenado, talvez. A juíza que responde pela primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus explicou que a defesa do réu teve um pedido aceito pela relatora do processo no Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Encarnação das Graças. A defesa argumentou que a competência do julgamento não seria do Tribunal do Júri, e sim da Vara de Crimes de Trânsito. De acordo com a decisão, a desembargadora entendeu que deve ser analisada a competência de quem fará o julgamento da causa e se haveria dolo eventual ou culpa no caso. Se não houver uma mudança dessa decisão, eu só posso realizar a audiência após o julgamento e se o julgamento decidir que a competência é nossa. Porque se o tribunal decidir que a competência não é nossa, eu vou ter que encaminhar o processo para a vara de trânsito. Na audiência que foi adiada, a juíza iria ouvir as 5 testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público e 8 de defesa. O acusado Renato Fabiano dos Santos Benigno, que foi indiciado por duplo homicídio doloso, embriaguez ao volante e lesão corporal, atualmente responde o processo em liberdade. Preso após o acidente em 12 de maio desse ano, Renato Benigno foi posto em liberdade pela Justiça no dia 14 de agosto, também com alvará de soltura concedido pela desembargadora Encarnação das Graças, atendendo a um habeas corpus da defesa do acusado. Um dia depois do acidente com uma carreta que matou 2 pessoas na zona norte da capital, 25 veículos de grande porte que circulavam com diversas irregularidades foram apreendidos esta manhã na capital. A fiscalização foi realizada pelo Detran em parceria com o Manaus Trans. Pela manhã, a fiscalização se concentrou na Avenida Presidente Kennedy, zona sul da capital. Entre as irregularidades encontradas estavam pneus carecas, falta de documentos de porte obrigatório e equipamentos de segurança. A maioria das carretas apreendidas transportava contêineres como o que matou 2 pessoas na manhã de ontem, neste cruzamento da Avenida Torquato Tapajós. O diretor-presidente do Detran afirma que as ações para conscientizar os motoristas de veículos de grande porte já haviam sendo feitas antes. Nós tivemos agora, nos últimos meses, já 4 acidentes, 3 com vítimas fatais, como aquele de ontem, veículo que não tinha condições de estar circulando, veículo já com manutenção muito ruim. Mas, infelizmente, os empresários insistem em colocar esses veículos para circular. O diretor do Manaus Trans também garante que as fiscalizações terão mais rigor. A conscientização começa quando você sabe que está sendo vigiado, está sendo fiscalizado. Então, nós estamos fazendo uma fiscalização na cidade de Manaus que não estava sendo feito antes. Nós já proibimos o tráfego de carreta em algumas ruas e agora, junto com o Detran, há essa interação. Após ter o veículo retido pela fiscalização, o proprietário dessa carreta tentou trocar os pneus gastos. Mas você acha que vai dar para ser liberada? Vai, né? Tem que trocou, tá normal. Não deu para trocar antes os pneus? Não. Esse motorista reconhece o perigo de circular nas ruas com a carreta em condições precárias. É errado isso aí. Perigoso também, né? Muito perigoso.
E um motociclista morreu agora à tarde depois de ser atropelado por uma carreta na zona sul de Manaus. O acidente aconteceu na Avenida Silves, no bairro Cachoeirinha, zona centro-sul de Manaus, por volta das 14 horas. Segundo testemunhas, o motociclista Adriano Araújo Seixas, de 44 anos, tentou realizar uma ultrapassagem do lado desta carreta nesse cruzamento e acabou perdendo o controle da moto. Com o impacto, o motociclista foi atropelado. Adriano teve a cabeça esmagada e morreu na hora. O trânsito nos dois sentidos da via ficou bastante complicado. Polícia e agentes do Manaus Trans estão no local para controlar o fluxo de veículos. De acordo com a polícia, as imagens das câmeras do CIOPS serão utilizadas para descobrir o que provocou o acidente. A Polícia Judiciária ela pode contar com as imagens, né, para chegar a uma verdade real, o que nós chamamos de verdade real, que foi o que ocorreu para vitimar o cidadão. 11 pessoas foram presas esta manhã durante a operação Sexta-feira 13, deflagrada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas na zona oeste da capital. Na operação que desarticulou a quadrilha que comandava o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, na zona oeste, segundo a polícia, foram presas 11 pessoas. A ação policial cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão preventiva e 6 mandados de prisão temporária após aproximadamente 4 meses de investigação. De acordo com a investigação, Deison Vieira da Costa, de 31 anos, conhecido como Jason, é o líder de uma facção criminosa e foragido do regime semiaberto, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. A companheira dele, Rosilane Saldanha de Vasconcelos, de 34 anos, também foi presa em flagrante. Então, a partir das inúmeras denúncias da comunidade, 181, ligação direta para a delegacia, nós começamos a traçar uma linha de investigação e conseguimos desbaratar, montar toda a estrutura criminosa desse indivíduo. Entre os objetos apreendidos na operação estavam uma pistola com 15 munições, furtada de dentro de uma viatura da Polícia Federal no dia 5 de julho, segundo a polícia, além de uma grande quantidade de entorpecentes e dinheiro e 2 carros. Além de toda uma quantidade de material que identifica também um outro tipo de crime, que seria o estelionato, que nós vamos investigar, placas de carro, cheques, talões de cheques. Confira agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em São Gabriel da Cachoeira, o tempo fica encoberto a nublado. As temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Em Amundá, o sol aparece entre nuvens, mínima de 23 e a máxima chega aos 36 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. A falta de tratamento de esgoto na feira da Ceasa, mantida pelo governo do estado na zona leste da capital, pode resultar na saída dos feirantes do local. Essa é uma das recomendações do Ministério Público Federal para evitar que o esgoto continue sendo despejado no Rio Negro. No local, a falta de manutenção denuncia um problema que, para o Ministério Público Federal no Amazonas, é antigo. Esse ano, a estação para o tratamento de esgoto da feira do Porto da Ceasa, na zona sul da capital, foi prejudicada ainda mais com a atracação das balsas devido à cheia do rio. Aqui é possível identificar a estrutura danificada, o improviso e vazamento. Um dos 3 tanques da estação parou de funcionar por conta de uma perfuração. Esse procurador da República no Amazonas explica que o processo chegou ao ponto de uma ação civil pública pedir à Justiça que determine ao Estado a contratação de uma empresa especializada em manutenção preventiva para o funcionamento adequado da estação de tratamento de efluentes da Feira do Porto da Ceasa, na zona sul da capital. E caso não seja atendida essa determinação, pode incidir numa pena de multa no patrimônio pessoal dos gestores do governo do estado. A ação prevê ainda, em último caso, a retirada de todos os feirantes do Porto da Ceasa, caso não sejam cumpridas as medidas para evitar a poluição do Rio Negro pelo esgoto não tratado. Ainda de acordo com o procurador, um relatório do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas apontou que os resíduos produzidos na feira, que tem 70 boxes e 10 banheiros, foram despejados no rio sem tratamento.
O presidente da Associação dos Feirantes do Porto da Ceasa alega que o sistema está funcionando com medidas paliativas adotadas pela própria categoria. Só que nós queremos que conserte essas partes de fora que foi quebrada através das balsas, quando o rio estava cheio. O MPF quer ainda que o Estado seja condenado a pagar indenização pelos danos ambientais e intermediários causados por conta da situação. Esse feirante teme que o impasse possa prejudicar os permissionários do local. A água que sai daqui, olha, essa água que nós jogamos aqui, ela desce aqui, tem um esgoto aqui, ó. Canalização, desce, vai para ali, ó, para a caixa de gordura, de lá joga com a bomba para lá. Por meio de nota, a agência de comunicação informou que a Procuradoria-Geral do Estado ainda está avaliando a recomendação do Ministério Público Federal para que a secretaria competente tome as devidas providências. Agora o futebol, Princesa e Santos do Amapá voltam a se enfrentar neste sábado pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será no Estádio da Colina, na capital, a partir das 5 da tarde. A equipe de Manacapuru, que é vice no grupo A1, joga apenas por um empate para se classificar para a próxima fase. Os melhores lances dessa partida você acompanha aqui no Band Cidade na próxima segunda-feira. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição acessando band.com.br/Amazonas. E amanhã tem Band Cidade Entrevista a partir de 10 para 6 da noite, que vai destacar o trabalho da nova Delegacia de Combate a Furtos de Serviços na capital. No programa eu recebo o delegado titular da pasta, Alfredo da Bella, e o presidente da Eletrobras Amazonas Energia, Radir Gomes de Oliveira. Uma boa noite para você.